Olá a todos, muito boa tarde, um excelente domingo a todos que estão aqui conosco. Aqui é Fausto Carvalho, sou médico, pediatra, escritor e nós estamos num desafio de trabalharmos a esperança na quarentena. Esse é o nosso desafio de 42 dias, estamos ao vivo, sempre às 13h30, falando sobre esperança. Dá um oi para Juliana, minha esposa que está entrando. Pessoal ali no Face começando a aparecer ali, o Davi. Boa tarde, paz. Pessoal chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Domingo normalmente é um dia mais difícil do pessoal estar às 13h30 aqui. Até pela questão do almoço, sai mais tarde, a gente acorda mais tarde. Mas obrigado por você que está chegando. A Aline também entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o desafio, 34º dia já. Olha que a maratona está sendo, rapidamente está passando, né? E nós estamos falando hoje no capítulo 34 de Jó. E eu gostaria de falar nos versos 3 e 4 desse capítulo 34 para a gente pensar e refletir sobre palavras de esperança nesse momento de quarentena, de crise, de Covid, de muita gente em pânico, muita gente em luto, muita gente com o coração na mão, muito angustiada por conta de tantos problemas que estão acontecendo. Um olá para Fernanda, para minha mãe, sejam bem-vindos. Júlia Ferracioli, seja bem-vinda. E diz assim o texto: pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. E eu gostaria de discutir, de debater com você, de pensar com você duas grandes vertentes desse texto, dois tópicos, dois assuntos para a gente pensar e meditar de uma maneira bem profunda. Primeiro, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você escuta. É importante ouvirmos, é importante escutarmos, é importante nós darmos os nossos ouvidos às pessoas. Se tem uma coisa que falta no nosso mundo hoje, é pessoas que são prontas a ouvir, prontas a escutar, prontas a perceber. Dá um olá para Clarice e para a Vânia que está chegando aí, sejam bem-vindas. Como é difícil a gente encontrar pessoas que estejam dispostas a abrir os seus ouvidos e ouvir as queixas, ouvir as lamentações. Eu, como médico, escuto queixas, Quando voltar agora, vou escutar várias queixas. No dia a dia, a gente ouve muitas reclamações, Pessoas que estão perdendo a fé, pessoas que estão com dificuldades de saúde, pessoas que estão muito aflitas com a situação de saúde. E isso é normal, da nossa profissão, mas mais do que isso, é um desafio para nós como seres humanos. Temos que acolher as pessoas e ouvir. Mas eu gostaria de pensar, assim, porque o texto de Eliú, ele compara o ouvido com a língua. A língua tem o paladar, e no paladar a gente percebe basicamente 4 sabores: salgado, doce, amargo e azedo. E eu gostaria de falar sobre isso, porque existem palavras salgadas, doces, amargas e azedas. Há palavras que são azedas porque são fermentadas, são feitas lá do coração da pessoa que nos falou de uma maneira cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de maldade, cheia de astúcia, de ganância, de inveja. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras. Ouvi-las, mas descartá-las, não colocar aquilo no nosso coração. Há palavras que são amargas. Por exemplo, uma pessoa que às vezes está doente, está cansada, ou está cuidando de alguém doente, O cuidador normalmente fica muito doente de cuidar de outra pessoa. Não é fácil cuidar de uma pessoa doente, por exemplo, alguém que está acamado. E uma pessoa que é cuidadora de pessoas doentes tendem a falar palavras que são amargas. Palavras que refletem a condição delas naquele momento. E a gente tem que aprender a distinguir isso. Se as palavras que foram duras na nossa direção foram amargas ou foram azedas. Ou seja, vieram de um coração ruim
ou só de um desabafo de um coração sofrido? Dá um oi pro Luiz Carlos Luciano, pro outro Luiz, pro Odete, seja bem-vindo. Cristiano, Viviane, seja bem-vinda. Lilian, Danilo e Eduarda, queridos. Jéssica está sempre aí com a gente, sejam bem-vindos. Então, assim como a língua percebe o amargo, o azedo, o doce e salgado, nós precisamos ver as palavras que são azedas, que são amargas por uma doença, azedas aquelas que vêm com maldade, as amargas aquelas que vêm de uma situação difícil, não que a pessoa queira ser mal, mas ela precisa desabafar e ela está sofrendo. As palavras salgadas, que se sal demais faz mal, mas comida sem sal é horrível, né? Palavras salgadas são aquelas que nos dão sustentação, que nos ajudam, né? Minha mãe está me assistindo aí, e quantas vezes ela não falou palavras que foram salgadas no sentido de dar sustentação. Eu lembro quando eu falei que ia fazer medicina, ninguém tinha feito medicina na família, e muita gente criticou, muita gente ficou assustada. E ela e meu pai, não, tudo bem, olha, já não tem condição de pagar, mas você tem interesse, você tem desejo? Vamos lá. Foi uma palavra salgada, uma palavra de sustentação, uma palavra que ajuda a dar forças para você continuar. E as palavras doces são os elogios. São aquelas palavras que a gente recebe por uma coisa que a gente fez, por uma situação que a gente abençoou, por uma situação que a gente foi bênção na vida da pessoa. Então a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, ouvir de coração aberto, mas saber distinguir palavras que são azedas, palavras que são amargas, palavras que são salgadas e palavras que são doces. E distinguir e dar o peso certo para cada uma delas. Eu não posso pensar que a minha vida eu só vou ouvir elogios, por exemplo, só palavras doces, palavras belas. E nem só palavras salgadas, porque só a palavra de dar sustentação, mas não dá um apoio, também não ajudam tanto. Assim como palavras amargas virão, palavras de pessoas que não gostam da gente, ou que estão sofrendo, palavras azedas, né, que são as que não gostam da gente, ou palavras amargas de pessoas que estão amarguradas, estão sofrendo e que precisam desabafar, e às vezes são até um tanto quanto agressivas, ou falam de uma maneira dura. Mas a gente precisa ter esse coração aberto para ouvir as pessoas, para ouvir de ouvidos abertos, de ouvido pronto para discernir, né? E o segundo tópico que eu gostaria de falar, eu estendi bastante aí na questão da língua, é a questão do diálogo, né? Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer nessa quarentena é aprender a dialogar, a conversar com as pessoas, a ouvir as pessoas e a falar. E dentro dessa fala, olá Marcelo, Ivo, sejam bem-vindos, Nivaldo, João Gabriel, seja bem-vindo. Nós precisamos aprender a dialogar, a falar com palavras adequadas, não palavras azedas, né? Às vezes dá palavras amargas por estarmos sofrendo, mas palavras que edifiquem, que são boas, com sal, palavras doces, que são os elogios, mas também precisamos ouvir e juntos aprendemos a discernir, ou seja, a identificar, a reconhecer, na conversa, ouvir os dois lados. Porque nós não temos toda a verdade do mundo, nós não sabemos todas as coisas e nada melhor do que um diálogo para a gente aprender o que é bom, aprender aquilo que é certo. Então, cuidado com as suas conversas, que as suas conversas sejam assim, edificantes, sejam boas, sejam proveitosas para as pessoas e que você aprenda a ouvir, né? Se a gente pode sair dessa quarentena com uma coisa esperançosa, é aprender a capacidade de ouvir, de escutar, de entender, de discernir aquilo que o outro tem e trazer isso para a nossa vida prática, para a nossa vida a dois, para o casal, para o pai e filho, para a mãe e a filha, para os relacionamentos interpessoais, para que nós sejamos melhores. Pessoas que tragam esperança, pessoas que saibam ouvir, que tenham palavras adequadas, salgadas, doces, amargas, mas não azedas, sempre. E que Deus possa te usar e possa usar você também como instrumento de ouvir, de trazer esperança aos corações. Obrigado pela audiência a todos, a Vânia, a Ruth que chegou agora. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, os vídeos estão abertos para compartilhamento. Podem ver os episódios anteriores, os 33 episódios anteriores. Fausto Carvalho no Facebook, Fausto F. Carvalho no Instagram
e Dr. Fausto Carvalho, Dr. Fausto Carvalho no YouTube. Tá? Se você puder, se inscreva lá no canal no YouTube, acompanhe os vídeos de paternidade e dessa série de esperanças também. Lembrando que terça-feira sortearemos 2 livros, 2 exemplares do livro Pai Sem Sacrifício, e eu espero que você esteja. Amanhã estaremos aqui às 13h30, se assim Deus nos permitir. Que Deus nos dê esperança nesse tempo tão difícil que estamos enfrentando e estamos atravessando com a graça dele. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo a todos. Até mais.